Gente, boa tarde. Vocês que estão sentados aí atrás, não querem sentar um pouquinho para frente? Que hoje o nosso estudo vai ser assim, bem um diálogo, um bate-papo entre todos nós aqui, tá? E cada um vai falar um pouco. Então nós vamos pedir o Luciano para ler a mensagem para nós do livro Seara dos Médios. Boa tarde a todos. Livro Seara dos Médiuns, Revelações. Equipe mediúnica. No conjunto orquestral, cada instrumento deve ajustar-se à melodia, não obstante a maneira particularista com que se externe. Também na equipe de serviço espiritual, cada mente precisa afinar-se com a tarefa, embora vibre em diversa expressão. Não podes pensar com a cabeça dos outros. Todavia, no círculo mediúnico, qual acontece em qualquer obra de grupo, é indispensável te harmonizes com as ações a fazer. Observa assim a onda em que te situas. Se dizes de ti para contigo, confia no médium, robusteces o contingente de forças para a realização do melhor. Contudo, se adicionais, mas duvido da sinceridade da assistência que o cerca, fazes imediatamente o contrário. Se refletes, quer ouvir o companheiro que ensina, estendes auxílio valioso ao amigo que se utiliza da palavra na pregação. Entretanto, se acrescentais, mas o orador fala em excesso, entras logo a enfraquecê-lo. Se afirmas intimamente, a reunião é para mim um grande conforto, cria seguro apoio à produção de valores edificantes. No entanto, se aditas, mas o trabalho é demorado e enfadonho, passas de repente a suprimir-lhe os efeitos benéficos. Quem aprova e critica, ajuda e desajuda. Nenhuma construção, porém, se levanta a golpes de marcha e contramarcha. Ao invés disso, reclama determinação e disciplina, perseverança e objetivo. A reunião mediúnica é também assim. Se queres cooperar dentro dela, a fim de que produza frutos da ordem e elevação, consolo e ensinamento, repara acima de tudo a onda em que te colocas. Então nós vamos fazer uma prece, elevando os nossos pensamentos até o nosso Mestre Jesus, agradecendo a Ele por estarmos aqui mais uma vez nesta casa, nesse estudo. Agradecemos a Deus pela nossa vida, pelo nosso entendimento e por essa busca de conhecimento. Agradecemos a equipe espiritual coordenadora desse trabalho, que está com certeza conosco, sempre nos amparando, nos protegendo, para que pudéssemos estarmos aqui hoje outra vez. Que Jesus nos ilumine, nos protege e nos dê um estudo bom para que possamos compreender mais a nossa vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixeis cair em tentações, mas livrar de todo mal. Que assim seja. Que a paz de nosso Mestre esteja em nossos corações. Que assim seja. Gente, então vou passar para a Márcia, que ela está responsável pelo trabalho, viu? Nós duas. Está escrito lá, Márcia e Sueli. Nós não podemos falar muito não, que está gravando, viu, gente?
E a gente vai dividir com todo mundo, não vai ser só nós que vamos falar, não, né? Tem umas afirmativas que a gente passou, então todo mundo vai participar, então estuda de todo mundo. Você ali, ó, seu lugar. Então, eu queria falar, bom, primeiro, para mim é muito difícil estar aqui em frente do microfone, é complicado, não sei se eu falei boa tarde, então boa tarde. Vocês vão ver eu sentindo frio, calor, isso é normal, tá? E eu gosto muito de retomar. Então, se a gente for pensar nas primeiras aulas que teve aqui do COEM, a gente viu um pouquinho sobre o Espiritismo, viu Deus, Espírito e Matéria, viu a vida espírita, comunicabilidade dos espíritos, né, da vida espiritual, a pluralidade das existências e as leis morais, que foi a mais recente. Então, a gente vai puxar lá das leis morais, que é o livro 3 do Livro dos Espíritos. Toda lei, se existe uma lei, se ela não for cumprida, tem uma consequência, né? No caso, falando das leis morais, a consequência é essa daqui, né? Das esperanças e consolações, as penas e os gozos terrenos e futuros, tá? E, a partir disso daí, vai estar resultando nas nossas recompensas ou então na punição. Porque se você faz uma coisa boa, lógico que a gente tem uma recompensa, né? Mas se você não é tão bom, lógico que você vai ter uma punição, né? Quer dizer, você não é um castigo, não entender como um castigo, né? Você vai resgatar uma consequência, um ato ruim que você tenha feito, então você vai resgatar, tá? Pode colocar primeiro. Aí apenas gozos terrenos. Está dividido em 2 etapas: os gozos terrenos e os futuros, tá bom? Então a gente vai ver primeiro os terrenos. Aí a gente vai falar um pouco da felicidade e infelicidade, que aqui no nosso planeta ele é relativo. Aí eu vou pedir para quem está com o número 1, vai aqui ler para mim. O que está escrito? Pode. Ué, pode vir aqui. Pode. Viver. Então, eu vou reler, né, aqui. Fica todo mundo. O homem terreno pode gozar apenas de uma felicidade incompleta, pois a vida lhe foi concedida como prova ou expiação. Porém, depende dele abrandar os seus males e ser tão feliz quanto é possível na terra. Aí a Sueli quer falar alguma coisa. Falar um pouquinho de prova e expiações, né? Vai falar um pouquinho. Gente, quando a gente fala de felicidade, às vezes a pessoa fala assim, felicidade não existe, porque eu nunca vi, né? A felicidade é uma conquista nossa mesmo. Existem os momentos felizes. A felicidade completa não existe, porque o planeta Terra, nós estamos aqui em resgate, né? Em expiação, em prova. Então, é impossível uma felicidade absoluta. Mas existem os momentos felizes, né? E para que a gente conquiste isso, vai depender muito do nosso comportamento. Às vezes a gente ouve uma pessoa falar assim, a vida é tão ruim para mim, só eu que sofro. Mas não busca o estudo, não busca melhoria, não busca mudar o comportamento, né? Não busca uma situação diferente. Então, às vezes, as pessoas que reclamam muito estão sendo injustos com ele mesmo, né? Será que Deus existe? Será que eu sou assim porque Deus está me castigando? E a gente sabe que Deus não castiga ninguém. Tudo aquilo que acontece conosco são criação nossa mesmo, né? E Deus, como é nosso Pai, que nos ama, está sempre nos dando a oportunidade da gente estar melhor cada dia. Certinho, né? Bom, aí então, como a gente viu, a felicidade ela é relativa. E como que é a felicidade aqui na Terra, a felicidade terrena?
Tem alguém que pode ajudar a gente? Falar um pouquinho? A número 2. Então, a felicidade para nós aqui na Terra é essa, né? Para a vida material é a posse do necessário. E para a vida e para a moral, a consciência pura e fé no futuro. Então, mas o que é o necessário? É relativo, né? É muito subjetivo o que é necessário. Às vezes o que é necessário para mim não é necessário para o outro. Não, em momento nenhum, está condenando o que você vai procurar para o seu bem-estar. Então, é seu bem-estar. Você pode um pouco mais, não tem problema nenhum. Então, você vai, fruto do seu trabalho, de uma forma honesta, você vai conseguindo os bens para viver uma vida um pouco melhor. Isso não é condenável. Só que precisa de ficar claro que é a posse do necessário. A gente precisa do quê? Então, assim, é o que a minha vida está exigindo que eu vou viver bem nessa vida, né? Deixa eu contar uma história. Conta. Lembrei da minha historinha. Essa posse do necessário, às vezes as pessoas buscam no dinheiro. O dinheiro a gente sabe que resolve parte da nossa vida, mas não é o suficiente para a gente ser feliz. Certa vez tinha um rei que ele tinha de tudo no palácio, né? Ele não precisava de nada e não era feliz. Tinha as empregadas, tinha as coisas do bom e do melhor, ele não era feliz. Aí ele pediu para um dos seus servos que procurasse alguém que era feliz, que doasse a roupa para que ele vestisse, para que ele se encontrasse com a felicidade. Aí saiu o servo por aí procurando alguém que era feliz. E andou, de repente ele ouviu uma pessoa cantando, lá no meio do sertão, no meio capinando lá na roça, uma pessoa que aparentemente estava muito feliz. Aí o servo chegou perto dessa pessoa e contou que o rei estava muito infeliz e precisava de uma roupa daquela pessoa para que ele ficasse feliz. Ele olhou assim para aquele servo e falou: mas eu não tenho roupa, né? Eu não tenho nenhuma camisa para mim poder doar. O homem realmente estava sem camisa. E, no entanto, era uma pessoa feliz, né? Então, como a Márcia falou, a gente que sabemos, a gente ter aquilo que é necessário para a gente. Aquele homem se encontrou a felicidade não tendo nada assim material, mas ele tinha muito espiritual, com certeza. Fala assim também que os males da vida que a gente tem, as dificuldades que a gente encontra na nossa vida, é dessa necessidade que a gente cria, de uma necessidade falsa, que eu crio. Então, eu acredito que, para mim ser feliz, eu vou precisar de um carro do ano. Para mim, o carro que eu tenho já não serve mais. Então, é uma necessidade falsa. Né? Na atual condição que eu estou vivendo, é falso mesmo, posso garantir. Agora... É isso. Está falando também lembrei aqui, é da fortuna que eu queria falar. A fortuna, ela é uma provação, e fala assim que é uma provação que igual à miséria, né? Então, assim, o excesso que eu tenho, né, de dinheiro, a riqueza, ela também é uma provação igualzinha à miséria. E agora eu lembrei, porque eu chamei a Sueli, foi para falar para a gente que é expiação e prova, que é muito assim, difícil distinguir uma da outra. Posso falar? Pode falar? A aprovação é uma escolha que eu faço. Então, assim, eu quero adquirir um conhecimento, aí eu escolho passar, vou supor, pela fortuna que eu estava falando. Então, assim, eu vou escolher passar pela fortuna, e como eu falei, é uma prova muito difícil, então eu escolhi. Aí é uma aprovação. A expiação é assim, se eu usei muito mal dessa fortuna, da fortuna, eu judiei muito, por conta desse dinheiro, então eu tenho que resgatar isso. Aí vai se tornar uma provação, porque aí vai ter dor, vai ter sofrimento,
mas também é uma forma da gente estar crescendo. Então, os dois são para nos auxiliar no voo, né, na alçar o nosso voo, né, porque já estamos predestinados à angelitude, né? Então, para a gente chegar lá, a gente precisa. O planeta que é de provas e expiações, por isso que estamos aqui. Aí depois, saudades. Aí agora eu vou pedir a ajuda de quem tem aí falando sobre saudades, de entes queridos. É o número 3. É a 3. É a perda. Então, a gente acredita que vai haver um dia que vamos poder comunicar, né, com esses entes queridos que foram, né? Mas, por enquanto, a gente ainda não pode. Para isso que tem os médicos que nos auxiliam, né? E é uma dor que não escolhe raça, não escolhe nível social da pessoa, que é uma dor você ter um ente querido e saber assim, que durante um tempo você não vai encontrar. Até porque assim, é um capítulo à parte, mas a gente encontra com eles no sonho, só que nós nos lembramos desses sonhos, né? Então, para nós aqui é uma dor, né? Mas a gente tem que acreditar, é mais uma das provas, né, que você tem que acreditar, ter fé em Deus, que esse nosso ente amado, ele está lá no plano espiritual, que a gente, em um momento, vai encontrar com ele, né? Alguém quer falar alguma coisa sobre essa parte? A gente gostaria que vocês participassem também. Pode falar. E no Evangelho fala que tanto a fortuna quanto a miséria é uma das provas mais difíceis que tem. Então, a gente tem que saber contornar, né? Tem que saber, e até porque a riqueza geralmente é uma aprovação, né, que a gente passa. E também a gente tem que lembrar que o espírito, estando o espírito mais feliz no espaço, quando a gente deixa essa vida daqui da Terra, o corpóreo, a gente vai estar num estado muito mais feliz, né? E a condição de estar encarnado ainda gera muita angústia em todos nós, aflição. Eu estou falando de mim, tá? Estou falando nós de mim, tá bom? Pode falar. É isso mesmo que nós queremos, gente. É isso que a gente quer. A gente tem muito medo, né? Você não tem medo de lá depois? Não. Ela não tem pressa. Tem pressa. Nada. Você vai ver agora mesmo que não tem. Não tem razão para a gente ter medo de voltar para lá.
Não. Deixa eu falar um pouquinho dessa. Eu relaciono assim o desencarne, o mesmo processo do reencarne. Por exemplo, eu hoje estou com 55 anos. Eu vim do plano espiritual sem saber o que eu ia encontrar aqui, né? Apesar de eu ter escolhido muitas coisas, eu ter programado, mas a gente esquece, né? O retorno é a mesma coisa. O que espera do outro lado? A gente não sabe, né? Então, às vezes a gente tem um pouquinho de medo por isso, mas como diz o Chico, diz o Allan Kardec, a nossa vida hoje é o que fomos. Às vezes as pessoas falam assim, fazer uma regressão de memória para ver o que eu fui. Não precisa. Basta olhar o que nós estamos passando hoje para a gente analisar o que fomos. Isso vai ser o nosso futuro também. O que nós formos hoje vai ser a nossa continuação no plano espiritual, né? Então, às vezes eu falo em casa assim, a gente tem um processo assim de reencarnatório, assim, de preparação durante 9 meses, né? E o desencarne, se a gente for ver, quase que é o mesmo processo. Vem a velhice, vem a doença, sabe? É um preparo também para o retorno, né? E graças à doutrina espírita, a gente tem esse conhecimento. Então, a gente não precisa ter medo de voltar, porque a verdadeira vida é do outro lado, né? Essa vida nossa aqui é passageira. Aqui, nosso espírito está preso no corpo, que muitas das vezes está doidinho para ir embora, né? Então, e é a doutrina espírita que dá esse sustento para a gente, essa força e essa certeza que a vida continua. E o que é importante nisso? Que a gente construa o bem para a gente continuar no bem, né? Para a gente não ter medo do que vem para a gente, né? E a gente não sabe quando, de repente pode ser rápido, né? Por isso que é importante já começar a construir o bem. Decepções, ingratidão, afeições destruídas. Tem alguém que tem essa fala. Deixa eu ler para a gente. As decepções originadas da ingratidão e da fragilidade dos laços de amizade são também uma fonte de amarguras. Devemos, porém, estimar os ingratos e os infiéis, porque serão muito mais infelizes. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísmo topará com corações esquecidos como seu próprio fogo. Então, né, para o homem de coração bom, né, a Elaine agora mesmo estava falando do homem de bem. Então, assim, o homem de bem, ele tem esse coração bom, né? Ele já está no estágio de perfeição que a gente está caminhando para ele, né? Estou pensando no próximo já. Da minha cabeça, pode falar. Eu estive lendo um livro que fala o seguinte: quando a pessoa já está num certo grau de evolução, essa situação de antipatia não envolve, né? Tem até a história do Gandhi. Perguntaram para ele assim, se ele já teve que perdoar alguém. Ele falou assim: o que é isso? Ele tem uma evolução espiritual que isso não precisa para ele, né? Ele não registra, porque as coisas que prejudicam, a evolução dele é tanta que para ele passa de letra, né? E a gente, ao contrário, quando a gente tem um ingrato na nossa vida, para a gente não falar que é a gente fala que é o outro, né? Que é ingrato, a gente fica tão magoado, tão sentido, tão triste, a gente fica até de mal daquela pessoa. Não é assim que acontece com a gente, né? E eu acredito que no momento que a gente vai evoluindo, a gente tira isso de letra. O ingrato não nos atinge, o egoísmo do outro não nos afeta. Por que somos assim? Porque somos imperfeitos ainda, né? E a gente tem que trabalhar isso com a gente. Aí está falando, né, que o egoísta, ele vai também, uma hora, ele vai encontrar corações insensíveis, né? Até para se repensar. E aí falou dos laços de amizade. A gente ainda vive num mundo que eu falo assim, os interesses são muito materiais, o nosso mundo é muito materialista, né? E aí as nossas amizades, uma boa parte delas, tem em vista a vida material mesmo, né? Então, é bem o que o Gandhi falou, né? Aprender com ele a lição, para a gente não registrar esses momentos. Aconteceu um fato comigo, com a Cristina, muito interessante. Quando eu estava fazendo Coen,
ela começou a ajudar a Sueli. Gente, mas eu fiquei com ciúmes da Cristina, mas com ciúmes danado. Você sabe quando eu me libertei, quando eu cheguei para ela e falei, Cristina, não tinha ciúmes de você, foi coisa de doido, sabe? Mas é interessante, quando eu me libertei, acabou, né? Gente, eu fiquei tão contente quando eu fiquei sabendo disso, que eu aproveitei e busquei ela para trabalhar. Falei, não precisa ficar com ciúme, vamos trabalhar junto. Estamos aí. Uniões antipáticas. Eu já perdi uma numeração que está. É 5 agora. O próximo é o 5. Os espíritos simpáticos buscam-se reciprocamente e procuram se unir. Todavia, é muito frequente os encarnados de terra existir a definição de um solar, e o amor sincero se veja polido com indiferença e até com repulsão. Eu não sei se acontece com alguém aqui. É o que eu estou falando, se todo caso que eu estou falando meu, é pessoal. Então, às vezes, a gente vou lá e começa a reclamar do meu marido. Ah, meu marido é assim, assim, ele tem o tal problema, né? Ele tem um problema de dependência, ele tem depressão, ele tem isso, ele tem aquilo, então ele é ansioso. Eu aposto assim, que se eu separar do meu marido hoje, eu vou encontrar outro marido que tem mais ou menos os mesmos dificuldades. Seria assim, o marido da forma do tamanho que eu preciso, né? O número que eu preciso. Por conta disso, a gente, vou pensar lá quando a gente é adolescente, encontra lá, eu começo a paquerar com o rapaz começa a paquerar com a moça, e aí ele não lembra do que aconteceu no passado. Mas aí, por conta desse esquecimento, ele busca as dificuldades que ele precisa de passar, então ele busca isso no parceiro, né? No nosso planeta aqui, essas uniões, a maioria são para resgatar as dificuldades que os compromissos que a gente já fez no passado, né? Então, assim, uniões, assim, espíritos afins, se encontrar aqui, são raros, eles podem acontecer, mas são muito raros. Então, assim, com certeza, o marido, a esposa, a família que a gente tem é do tamanho que a gente está precisando, né? E, às vezes, a gente vai ter que aprender a trabalhar com isso, com as nossas dificuldades, para perdoar o outro, se perdoar também, esquecer que a gente não pode esquecer desse detalhe, que a gente tem que se perdoar, né? Eu não perdoo o outro, eu não amo o outro, se eu não fizer comigo primeiro, né? Então, por conta disso que tem as uniões antipáticas. Uhum. E entre eles há até um certo risco, convivência. E vem a separação. E depois um ou outro vem desencarnar. Tem separação aí, por conta disso de casal, né? Então vamos supor que ele estava separando. O desencarne quando ele encarnar novamente, ele pensativo, eles têm que se unir novamente para se resgatar. A senhora desencarnou e ela foi casada com o marido dela muito tempo, ele desencarnou primeiro. Aí quando ela chegou do lado de lá, ele falou assim: minha filha, você vai voltar e vai casar com ele de novo. Ah, mas eu vou casar com ele, eu banquei ele até morrer. Aí ela falou assim: pois é, minha filha, você aguentou até morrer, agora você vai voltar para aprender a amar. É uma fala do Chico, né, até. Assim, eu aguentei ele até no fim, agora pronto, me libertei. Não, agora você suportou, agora você vai amar, né? Então, mas... todos têm um processo de estar reunido ali por um mesmo motivo, não é por acaso. Mesmo que a gente não tenha afinidade, está ali porque a gente tem que aprender a amar. Agora mesmo a gente estava na reunião aqui em cima, né, falaram essa frase: o acaso não existe, né? Ele não existe. E só que eu quero falar uma coisa, você falou a respeito da separação. Em momento nenhum a doutrina fala nada a respeito disso, que se deve ou não deve separar. Porque eu sei que existe religião que fala assim, que depois que uniu não pode separar mais. O espiritismo ele não fala assim, né? Cada um você tem seu livre-arbítrio, são as suas escolhas.
aí você vai responder por elas. Mas ninguém obriga ninguém a suportar o que não está aguentando. De repente, você vai conseguir uma dificuldade maior, né? Uma provação, uma expiação para o futuro maior, né? Uhum. É. Uhum. Uhum. Isso. Separa. É interessante. Na hora que você estava falando, eu pensei o seguinte: não é que nem assim, se está com uma infecção, você tem que tomar tal remédio de tantas e tantas vezes. Aí eu receito para você, para ele, para o outro, para o outro. E na doutrina, não, né? O seu caso é diferente do dele, todo mundo tem seus atenuantes e os agravantes, né? Deixa eu falar só um pouquinho. Assim, completando o que você falou, às vezes a gente vive um relacionamento tão conturbado, né? A gente vem para poder melhorar, para poder crescer junto, e muitas das vezes não acontece, né? A separação, às vezes, evita de ter mais compromisso, né? Então, às vezes, fala assim, eu sou espírita, eu tenho que aguentar minha mulher o resto da vida. Não é assim. Se eu estou aguentando ela, mas eu estou adquirindo mais compromisso de estar junto com ela, né? Às vezes uma separação assim é amigável, com responsabilidade, sem ferir o outro, às vezes é muito mais válido aos olhos de Deus do que conviver ali no dia a dia. E a gente nunca está no lar, a gente nunca forma uma família por acaso, né? De repente, hoje eu não vivo bem com meu esposo, futuramente pode ser meu filho. Então, se a gente está junto, porque a gente tem necessidade. E a gente procurar construir tudo que é de bom, mas tem hora que a gente não dá conta, né? Aquilo que a gente não dá conta, a gente também não vai ficar com sentimento de culpa. Eu não fiz isso, isso vai te levar até o próximo, um desencarne numa outra vida, lamentando aquilo. Não deu certo, vamos seguir em frente, não vamos ferir um outro, né? O que não pode é um ferir o outro, maltratar o outro. Quantos relacionamentos que a gente vê aí que um tira a vida do outro. Aí sim, aí o compromisso do outro lado é muito sério, né? Agora, se um partiu para um lado, o outro partiu para o outro, e às vezes, quem sabe, futuramente vão ser até bons amigos, isso é o que importa, né? Por exemplo, assim, não existe também um casamento entre duas pessoas que existe um tempo só deles conviverem juntos? Pode ser. E depois, por exemplo, meu caso, eu sou divorciada. O meu ex-marido casou com outra mulher e teve um filho. Quer dizer, ele constituiu uma outra família. Se nada por acaso, então, como que se explica isso? E se ele está bem com a outra pessoa? Isso é importante. É. Aham. É. É. Vai saber, A né? gente não sabe. Então, cada caso é um caso. A gente não pode generalizar um nem o outro, e cada caso é um caso. Aham. Isso.
É. aproveitar cada oportunidade dos nossos próprios erros, dos nossos tombos, para levantar a cabeça e tentar fazer melhor. É. Por quê? Por que eu larguei meu marido? Por que eu tive esse filho? Por que ele teve dois com a outra? Aham. Isso é uma pergunta assim. É. O importante é a gente seguir a nossa vida, né? Fala. Isso. Uhum. Uhum. É. Se você é uma pessoa digna, que cumpre com as suas obrigações, tudo é válido, né? Agora nós vamos no assunto da Roseli, lá, o temor da morte. Olha lá no seu assunto, ó, temor da morte. Uhum. Quando ela era assim, que ela já vem de um plano melhor, ela se sente aprisionada, se sente angustiada, presa no corpo físico que para ela certo é mais grosseiro. E não tem essa. Sim, então, ó, temor da morte. E eu tenho melancolia todos os dias, sempre que eu vou fazer o projeto, é raro quando sai essa coisa certa, a melancolia. Que eu tenho que ser certo, mas eu tenho certeza que eu tenho lugar melhor. Cada caso é um caso, né? Quem tá com essa para ler pra gente? É o 5. É o 6. 6, é. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. Porém, falta esse fundamento para semelhante temor. Isso provém de sua infância, quando procuraram persuadir de que há Tá. Então, Antônio, mas é difícil ir no microfone, né? Você quer falar no microfone? Vem cá. Então vem cá. Vamos conhecer a sua voz. A gente assiste você lá na internet. Qual que dá mais volta? Depois você liga lá no site e você te vê, viu? Tá bom. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade, porém falta-lhes fundamento para semelhante temor. Isto provém de sua infância, quando procuraram persuadi-la de que há um inferno e um paraíso. E o que é mais certo é irem para o inferno. Isto que também lhe disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Tornadas adultas, não podem admitir tal coisa e se tornam ateias ou materialistas, levadas a crer que além da vida presente, nada mais há. Então, ele está falando, né? Não tem por que a gente ter temor da morte, né? Fala que para o homem carnal, ele, lógico, ele vai ter medo de perder tudo que ele tem aqui, né? A vida material. Mas para o homem que ele já moral, que ele consegue ter o outro entendimento, ele já não tem essas necessidades que a gente criou, que é fictício, né? Nós criamos pelas paixões, então N paixões, né? Pelo dinheiro, pela gula, né? Comidas, não só da sedução, né? E ele já conhece esse outro mundo que o homem carnal aqui que vive nessa vida aqui ainda não conhece esse mundo, não conhece esse estado de espírito, que é um estado de espírito, né? E a partir do instante que a gente vai moderar esses nossos desejos, não tem razão da gente ter medo da morte, né? A gente vai encontrar lá o que a gente está plantando aqui. Então, toma cuidado com o que você vai plantar. Mas
falando, né? Então, a gente tem que observar. É bem aquela fala, né? Eu não sei de quem que é, mas eu estou colhendo hoje o que eu plantei ontem, né? E amanhã eu vou colher o que eu plantar hoje. Então, cuidado que vai plantar, né? Eu falo ontem, assim, no meu passado, longínquo. Pode passar. Aí a gente vai chegar no pior, né? Que é o desgosto da vida, o suicídio. Quem lê para mim? O desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos, nasce da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Então, quando eu estou lá, cheio de problemas, eu vou encontrar onde? Se eu não tenho fé no futuro, não acredito que o que eu faço que vai ter uma consequência, é muito mais fácil acabar com a vida, né? Errado, forma errada de pensar. Porque existe, muito embora eu não estou enxergando agora, essa continuidade, eu não estou acreditando no que minha consciência que está acusando, falando que Deus está aqui, que Deus existe. Aí eu pego e vou dar o término na minha vida, né? Pior para mim, porque isso tudo vai ter consequência. Então, fala assim que sempre é culpado aquele que não espera Deus, se eu colocar o termo na minha vida antes do que previsto por Deus, né? Às vezes eu estou lá numa situação assim de conflito e eu falo assim, também agora eu não vou lutar mais, né? Por exemplo, eu estou sabendo que está acontecendo uma guerra, eu falo assim, eu estou com uma doença terminal, que problema? Eu vou lá lutar na guerra, porque aí acaba a minha vida já, né? Com certeza lá eu vou ser morta mesmo. Isso também é um suicídio, né? É uma forma de suicídio. Então, eu tenho que esperar Deus que vai decidir o momento de eu deixar esse corpo para voltar para a espiritualidade. E fala assim, que não vai ser condenado como suicídio aquela pessoa assim, que está morrendo de fome e não tem recurso. Só que a sociedade ela é responsável por aquele ser humano que está morrendo, que não tem o que comer, né? Esse é uma situação assim difícil, porque às vezes as pessoas se vêem no fundo do poço e não se encontra nenhuma porta para poder sair. A gente, às vezes, vê muito acontecimento assim. Mas hoje existe tanta terapia, tanta gente, assim, não só espírita, mas profissionalmente, terapeuta, acolhendo as pessoas que estão aflitas, que estão em dificuldade, né? Aqui na casa tem atendimento fraterno para as pessoas que estão passando por dificuldade, tem terapia solidária, né? É um grupo que tem no sábado de manhã, que as pessoas vêm aqui se expor o que está acontecendo. Então, o suicídio é o recurso que, às vezes, a pessoa busca por falta de informação e por não conhecer os recursos que tem, né? Então, se eu estou passando dificuldade, eu vou guardar ela comigo? Não, vou falar com alguém, porque existe grupo de apoio. Existe tanto grupo que não tem vínculo nenhum com religião, que é anônimo, né? Que as pessoas podem buscar, podem se melhorar, podem desabafar, que muitas das vezes a pessoa passa para a ignorância, que é o suicídio, né? Mas eu acredito que as pessoas que têm essa mentalidade são pessoas que, vou morrer, vou dormir, né? Tem gente que pensa assim, vou morrer, vou ficar no inferno, e daí? O que tem? E não é assim, né? A gente sabe que o inferno não existe, né? O céu não existe, o purgatório não existe, esse lugar circunscrito em algum lugar. O que existe é o nosso estado de consciência, o nosso estado de alma, né? Se eu tenho medo de desencarnar e viver no inferno, vou procurar trabalhar isso comigo, porque o inferno é eu mesmo, é a situação que eu estou vivendo,
né? Não um lugar, às vezes, fala assim, eu vou morrer, eu vou para aquele lugar, assim, a gente vê até em desenho, né? Aquele lugar assombroso, melecuoso, cheio de... Não é assim. É o estado que eu estou vivendo, não aquele lugar que existe no planeta. Se fosse assim, Deus é injusto de fazer um planeta bonito, né? de ter outro que... Aí é construção de quem? Muitas religiões falam, é do demônio, né? Demônio que constrói esses lugares. A gente sabe que não é assim. Que tudo que acontece na nossa vida é construção da gente mesmo. Não é punição de Deus, não é castigo de Deus, não é obra de demônio, que o demônio vai fazer uma obra. O que é o demônio? Né? Para nós que somos espírita, são os nossos irmãos desencarnados que não teve oportunidade de melhorar, de estudar, que estão aí buscando ajuda, buscando conforto nas reuniões, né? E a gente jamais falar que um irmão nosso que está do outro lado é um demônio, né? E se quando a gente chegar do outro lado e alguém falar assim, chegou um demônio, opa, mas eu virei um demônio? Né? É difícil. A gente vê nas reuniões mediúnicas, teve até um relato que o avô gostava muito da criança e ele foi lá para ver a criança. E a criança, como é sensível, viu o avô, né? E a casa foi feito um trabalho assim na casa, porque tinha um demônio lá. Aí o senhor veio na reunião e falou, gente, eu, avô do menino, passei a ser o demônio para a família. Né? Mas é isso que as pessoas, muitas, acreditam. Morreu, virou demônio? Não, nós desencarnamos, nós somos nós mesmos. Nós somos espírito em busca, em necessidade, né? Então, a gente tem que buscar isso para que a gente encontre, do outro lado, os lugares bons. Se afinize com as pessoas que pensam como nós, que trabalham como nós, né? Falo assim também que o suicídio, primeira expiação que ele vai encontrar é o desapontamento. Na hora que ele chegar lá, ele vai ver assim, que não acabou, as dificuldades permanecem, continuam. E se for uma morte brusca, a primeira expiação, ele vai sentir o impacto, porque ele está carregado de fluido vital. Né? Nós estudamos um pouco sobre o fluido vital. Então, ele vai sentir essa perda, e não acontece de uma hora para outra. Esse desligamento, todo esse princípio, toda essa energia que está em volta nos órgãos dele. Então, não é de uma hora para outra, vai haver um tempo. E fala assim que não existe determinado, porque morreu de tal jeito, então a expiação vai ser assim. Para cada um é de um jeito. Às vezes, ele vai começar a expiar, ele vai ver o próprio corpo ali se deteriorando. Então, é pensar, é o estado de espírito, né? E nisso buscar a nossa fé. Eu não esqueço de uma fala da Cléria, ela falou assim que a fé também entra pelo ouvido. Né? Eu comecei a trabalhar isso muito comigo. Falei assim, que a fé, às vezes, é uma coisa que é abstrata, assim, é complicado a gente ver a fé. Então, assim, ela entra pelo ouvido. Então, vocês vão ouvir eu falar várias vezes, porque está entrando no meu. Oi. Quem assistiu o Nosso Lar vai lembrar, né? O André Luiz, que é um espírito, assim, na minha concepção, muito evoluído, e ele estava aqui, e ele chega lá, ele tinha uma doença, me parece que ele estava com câncer no intestino, ele chega lá no plano espiritual, chamam ele de suicida, a gente vai imaginar que ele foi suicida. Aí eles falam, né? Na hora que você comeu sem medida, não ia dormir, você tinha que dormir, fumava exageradamente, está prejudicando, né, os organismos. Então, assim, mas se você ficar preso assim, nossa, então eu faço tal coisa, eu sou suicida. A gente não pode se prender. É aquilo que você me falou no começo da reunião, né? Eu tenho uma caminhada de 1000 passos. Nossa, olho para frente, dá até desespero. Então, tem hora que a gente tem que parar, sentar, acalmar e olhar para trás. Eu andei 1, andei 2, nossa, que maravilha, são 998 só. Então, é respirar e ir para frente.
que é pior do que ficar falando mal, né? E Viciações que as pessoas deixam passar despercebidas, que são viciações que não é exatamente o corpo material, mas vai retornar o espírito. é isso aí. Bom, agora, oi? Uhum. Primeiro, a gente comentou até, ele falou assim que o espírito, o que você vai viver quando você desencarnar, é um estado do seu espírito. Então, vamos supor assim, que você está ali, é um espírito que ainda está muito arraigado na matéria, eu acredito que ele vai estar preso ali na cremação, ele vai ver tudo que vai acontecer, ele vai sofrer. Agora, se for, às vezes, uma pessoa que já tem o merecimento e que ele não está preso naquele corpo material, eu acredito que ele vai seguir a vida dele, normal. Porque o espírito, geralmente, ele fica preso na paixão dele, na matéria dele, né? No que foi mais significativo para ele. Então, às vezes, a cremação é uma coisa assim da família, da religião. A partir do instante que ele tem merecimento de estar no... corre o risco, né? Se a pessoa ainda tiver pegada, que seja a cultura da família ou não, se ele tiver, ele vai sofrer, ele vai estar se vendo. O que a Márcia estava falando sobre o suicídio Oi? Então, o que a Márcia estava falando do suicídio, que às vezes o espírito vê o corpo se decompondo, é que no caso a morte natural, os laços espirituais vão se desligando naturalmente, né? Agora, no caso do suicídio, não. Ele não desliga, ele bruscamente, ele fica preso. Então, quando o corpo está em decomposição, muitas das vezes o espírito está ali presente, sentindo toda aquela situação. No caso da cremação, que a pessoa teve um desencarne natural, o espírito provavelmente não está ali. Se for um espírito assim que construiu, que já tem uma certa evolução, né? Mas o caso da cremação tem que ter um certo cuidado mesmo quanto a isso, né? Inclusive, eles não morrem creme logo, eles têm um determinado tempo, né? Não sei se é 72 horas, quanto tempo, né? Mas quando a pessoa desencarna naturalmente o espírito se desligou do corpo. E às vezes ele nem sente. Se ele não for pegado. Agora, se ele for pegado, já é outra história. Eu acho que não é só questão do desligamento dos cordões. Porque tem gente que é tão apegada, e mesmo passando esse determinado tempo, feito o desligamento, ele está ali, Tá. no corpo dele, ele não se apega. Tantas pessoas que quando dormem, ao invés de ir para algum lugar, nem que seja algum, e ele fica ali deixando o corpo dele, porque gosta tanto, ele quer se apegar de jeito. Como diz a Cléria, não saiu do tapetinho, né? Ficou ali, em vez de ir procurar melhorar, fica ali no quarto mesmo. Então, eu vou falar assim por mim. Eu já falei para meus meninos, quando eu morrer, se for uma morte assim, que dá para aproveitar alguma coisa, né, que não tiver muito velho, né, é para doar tudo. O meu espírito tem essa consciência. Entendeu? Então, se caso acontecer isso comigo e eu for doar, nossa, eu ainda vou ficar do outro lado vibrando para quem está recebendo esse órgão. Agora, acho que não é todo mundo que pensa assim, né? Eu acho que a pessoa que autoriza já tá, é um passo bem importante, né? Agora, se a pessoa fala assim, olha, eu não doa nada, né? Eu acho que a família tem que respeitar. Porque, às vezes, o espírito pode ficar preso, sim. Né? A gente não sabe. Cada caso é um caso. Né? Dair, você falou alguma coisa? Dair. Quando eu fiz parte desse CVV, muita gente ficou lá para poder falar com a outra pessoa que ia suicidar. E a gente, você ia conversar com a pessoa mostrando que ela mesma tinha a solução para o problema dela. E várias pessoas largaram de mão, né? Outra pessoa já ligava para você, mas a pessoa vai falar e pá. Então. Cada caso é um caso, né?
tem aqui no atendimento fraterno, quantas pessoas chegam aqui desesperadas, ponto a suicidar mesmo, vai conversando com as pessoas, já vai recebendo, quando a pessoa pensa em vir aqui, ela já está recebendo um tratamento espiritual que a própria espiritualidade já está colhendo, né? As pessoas saem, opa, que bom que eu vim aqui, que eu melhorei. Então, cada caso é um caso. Então... Uhum. Então, eu acho que é um caso importante que você fala, porque em vez de você partir para a ignorância, que é o suicídio, tem muita gente, busca ajuda, né? Aham. Certo. E completando o que ela está falando, aqui na casa tem um atendimento fraterno, depois tem um papelzinho ali se alguém estiver precisando. E tem na quinta-feira à noite, 7 horas da noite, tem um grupo aqui esperando, né? É um tratamento muito bonito, muito bom. Então, a gente buscar ajuda realmente, não ficar em casa sofrendo, não ficar passando dificuldade com meu filho, com meu esposo, comigo mesmo. Eu vou buscar alguém que entende desse assunto que possa me ajudar. Né? A gente precisa sair um pouco de casa e buscar esses recursos que tem para todo lado. A gente não precisa ficar sofrendo, calado, né? Sem a ajuda de ninguém. A gente tem... Isso. Uhum. Uhum, Vamos, então, agora apenas gozos futuros. Então, olha lá, o nada, vida futura. Você já falou muito, né? Eu falei muito lá. Mas eu queria chamar aqui, quem que está com a... Vem aqui ler para a gente. O homem tem instintivamente horror ao nada, porque o nada não existe. Igualmente, o homem possui o sentimento instintivo da vida futura, pois antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas, e a alma conserva vaga lembrança disso. Bom, nós já falamos bastante, né? Porque isso está na nossa consciência, né? As leis de Deus. Então, nada não existe, o acaso não existe. A gente não consegue nem ter essa noção que o nada está aí, que o nada não existe, né? A gente podia passar para o próximo. A intuição das penas dos gozos futuros. A partir daí que a gente vai ser intuído, né? Tudo que eu fizer vai ser a nossa colheita, né? Pode passar. Quem lê para a gente? É o número 9. 9. A crença com que deparamos entre todos os povos na existência de penas e recompensas se origina no pressentimento da realidade trazido ao homem pelo espírito nele encarnado. Você fez a cola aí? Não. Então, a gente, antes de a gente reencarnar, a gente já tem essa noção, né? Do que... da existência de Deus, de que a vida continua, né? E que um dia a gente vai retornar para a pátria. Só que às vezes a gente reencarna e a gente esquece, né? Mas, graças a Deus, com esses estudos, com esse conhecimento, a gente tem assim, certeza que a gente vai retornar, né? Que a nossa vida aqui material é passageira, o corpo é apenas um instrumento do espírito, para que esse espírito melhore, aprenda, para que quando retornarmos, estamos melhor do que viemos, né? Porque o objetivo da reencarnação é essa. A gente desencarnar do jeito que veio, então para que veio? Né?
Então, a gente tem que melhorar para a gente retornar um pouco melhor. É isso aí. Pode passar. E a intervenção de Deus nas penas e recompensas, né? Então, lá, tem a pergunta que tinha saído. Olha lá, com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa? Não, é Ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo, em particular, tenha a seus olhos alguma importância? Então, assim, está perguntando o seguinte, se Deus, a gente tem uma tendência a personificar, se nós não somos muito pequenos para Ele ficar preocupando com cada um de nós, né? Aí a resposta, né? Ele se ocupa com cada um dos seus filhos deles. Então, assim, a gente é motivo dele se ocupar, sim. E, por menor que a gente seja, a bondade dele é tão grande, então ele se ocupa da gente. Então, na hora que tiver o desespero, né, lembrar de se ligar a Deus, porque ele que intervém nas nossas penas, né, nas nossas recompensas, né? Pode passar. Quem está com essa daí? Quer vir ler? Essa 10 valeu? Foi eu que li. Foi aquela que li. Só mais uma. As penas e gozos da alma após a morte não são materiais, pois a alma não é matéria. Nada tem de carnal. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentamos na terra. O espírito liberto tem percepções muito maiores, pois a matéria não lhe reduz às sensações. Quando a gente está encarnado, a gente sente dor. Aí dá uma dor qualquer uma, né? E a gente dói, aí a gente vai querer procurar um remédio. Aí você imagina o seguinte, que enquanto o espírito não está localizado lá, a barriga, o outro órgão do corpo. Então, fala assim, ele não vai ter dor, porque ele não tem o corpo, né? E é o corpo que dá a dor, que faz ele ter essa sensação da dor, porque a dor quem tem é o espírito. Só que a gente tem que lembrar que quando está desencarnado, está liberto do corpo, que o corpo é muito pesado, ele filtra muito desse sofrimento nosso. Quando ele está desencarnado, então ele está emancipado desse corpo. Então, aquele sofrimento se torna muito mais vivo para ele, enquanto ali no espírito, do que quando ele estaria encarnado. Deu para entender o que eu falei? Assim, ele se libertou do corpo, aí no corpo ele sentiu uma dor. Aí, quando ele desencarna, ele não tem o peso ali do corpo para, parece que tirar um pouco dessa dor. Então, assim, ele sente muito mais vivo a dor. Entendeu? Tem a sensação. É, a sensação. Né? Quem sente a dor é o espírito. Então, às vezes, ele fala assim, que está com uma dor muito grande no pé. Aí você fala assim, espera um pouco, mas não está o corpo ali. Então, como ele está sentindo dor no pé? Mas quando ele está lá, às vezes, assim, não é nem uma dor física. É uma dor, assim, por ter deixado um filho enquanto era pequeno. É o sentimento. Uhum. E esse sentimento, às vezes a família está chorando, ele está lá no plano espiritual, é esse sentimento que eu quero falar, que é muito forte, para ele é muito mais forte. Às vezes vem uma orientação, a gente fala assim, tem que orar para essa pessoa. Eu sei que tem religião que fala assim, que morreu só o dia do juízo final. E a gente deve assim, orar por ele, por esse ente amado, por um amigo, ou por alguém que a gente imagina que esteja precisando, porque ele vai receber esse impacto forte dos familiares que estão ali ao redor, se a gente imagina que eles não têm essa estrutura, porque assim, não é fácil a gente perder um ente querido, né? Ele está perturbado. Uhum. Uhum. Uhum.
porque os órgãos estão no corpo físico. Isso, está no... É o molde do corpo. Foi moldado. Continua tendo, porque é que nem a gente foi imaginar lá o André Luiz, que ele via aquele corpo. O espírito... Uhum, isso. Agora eu entendi o que você está falando. É isso. Uhum, é isso. Mas assim, é importante esclarecer que quem sente a dor, quem sente a sensação, é o espírito. É o espírito, né? Mas está ali no corpo perispiritual. Isso, eu volto. Uhum. O perispírito ainda tem muito estudo para a gente ainda fazer, né? Fala que a gente... Uhum. Jesus, que veio, o espírito mais evoluído que veio aqui no planeta, ele tinha o perispírito, né? Então... Próximo. Hã? Não, pode passar. A 13 agora. Agora, as penas temporais. Quem está para a gente ler? É verdade que a alma, quando está reencarnada, as tribulações da vida lhe são um sofrimento. Porém, só o corpo sofre materialmente. É o que a gente acabou de falar, né? Quem sofre materialmente é só o corpo. O espírito ele fica ali com a sensação. Sem sensação, o sentimento é tudo do espírito, né? Nós acabamos de falar. Pode passar. A expiação e arrependimento. Quem está com a próxima? Com 14, eu acho. O arrependimento se dá no estado espiritual, mas também pode acontecer no estado corporal, quando a pessoa bem compreende a diferença entre o bem e o mal. Se o homem ele só tem instinto para o mal, então vai demorar ele a ter esse arrependimento. Mas fala assim, quanto mais cedo vier esse arrependimento, melhor para ele. Então fala assim, está lá para desencarnar, recebendo a extrema unção. Aí ele se arrepende dos pecados dele aqui, do que ele fez aqui, né? Não gosto muito de usar pecado, não, mas eu acho que porque eu penso assim, que é o que a gente fez mesmo, né? Tudo é consequência dos nossos atos. Então, esse arrependimento vai contar para ele muito, mesmo que seja assim, a 1 segundo dele desencarnar, ele se arrepender, mas arrepender, assim, realmente, né? Porque não é só aquele arrependimento ali da boca para fora, não, eu vou me arrepender porque eu não sei quem vai encontrar lá. Lembrei de uma história, né, que o senhor está lá, o velhinho está lá, e o padre está fazendo lá a extrema unção. Aí ele fala assim, arrepende dos seus pecados, repudia o demônio, né, para você entrar no céu. Aí ele fica quieto. Eu falei, mas você não está falando, você não está me ouvindo, né? Ele falou assim, eu vou caçar briga com eles, eu não sei para onde que eu vou, né? Então, assim, saber ele sabe, né? Por isso que ele não quer caçar encrenca com ninguém, né? Ele não sabe, mas saber ele sabe, né? Ele não quer. E agora a duração das penas futuras, eu acho que é o último. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura não é arbitrária, pois Deus nunca obra caprichosamente, e tudo no universo se rege por leis, em que sua sabedoria e a sua bondade se revelam. Então, essa pena, essa duração vai depender do espírito. Porque, assim, ele, a partir do instante que uma pequena
modificação que ele fez ali no seu mundo, ele já conseguiu resgatar, se transformar realmente, não tem porquê. Não existe um castigo eterno, uma pena eterna que ele tem que ficar se castigando eternamente. Então, vai depender única e exclusivamente de cada um de nós. Alguma coisa? Uma frase que está aqui no meu caderno. A cada um segundo suas obras, né? Então, assim, o que você obrar é o que você vai receber, né? Tem mais um? Paraíso, inferno e purgatório. Quem está com isso? As penas e gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua infelicidade. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Só esse esclarecimento. Fala assim que céu é o espaço, né? Então, assim, eu vou para o céu, eu vou para o espaço universal, tá? O inferno, o purgatório, é uma alegoria que foi criada para falar assim, você vai para tal lugar ou para outro, né? Dependendo de como você for, como foi sua vida aqui no planeta, tá? E isso é estado de alma. A Sueli já falou bem, né? Que é o estado de espírito que ele está. Então, assim, se eu mesmo, não precisa às vezes do outro me condenar, não falar nada, eu mesma achar que eu fui uma pessoa muito ruim, que eu não mereço estar num lugar bom, então eu mesmo não vou para esse lugar bom, porque eu nem não consigo vibrar nesse lugar que é mais puro, né? E aí o purgatório fala assim, que é o tempo ali da expiação, que são as dores físicas e morais. Se nós for pensar, aqui a nossa vida encarnada já é aqui que a gente está vivendo as nossas provações, as nossas expiações, né? Então, aqui já seria o purgatório. Mas não podemos esquecer que, voltando lá no começo, né, a felicidade e a infelicidade é relativa ao homem aqui que está encarnado, né? Essa felicidade ela é relativa, né? É o que a gente tem que estar em busca. Então a gente tem que pensar que essa região, quando a gente desencarnar, chegar lá, a maioria delas é fruto da nossa própria imaginação, né? Nós que criamos. Então vamos criar coisa boa. Qual? Olha lá. Não, existe. Fala assim, quanto mais material é o homem, ele precisa de mais denso o lugar que ele vive. Então, assim, não é que não existe. Deixa eu ver. Uhum. Existe. Tá. Então, assim como as colônias espirituais estão aparecendo no filme que mais fala para entender, existe, você vê que está lá as flores, os animais, tudo. Então, existe. Não é que eu pensei, aí eu vou criar lá existe. Depende de como, é lógico. Eu estou no estado espiritual que vai para cada lugar. Mas
Uhum. Mas assim, só para você pensar, existe, porque aquelas pessoas que estão ali estão vibrando ali na mesma sintonia. A partir do instante que eles mudarem a sua opinião, a sua ideia. Eu vejo esses lugares como assim. O planeta Terra é um lugar maravilhoso. Eu acho muito lindo o planeta Terra. E tem gente que vive no mundo dentro do próprio planeta que é um verdadeiro inferno. Não é o lugar, é a situação que ele vive, estado de espírito dele. Né? Por exemplo, as pessoas que são envolvidas com droga, eu estava até vendo na televisão ontem, aquele grupo envolvido com a mesma situação num planeta lindo, que eu acho. Né? Então, eu acho que isso é o estado de espírito, que as pessoas se agrupam, que vivem. Por exemplo, a pessoa pode estar desencarnada num plano espiritual bom, que para ele não é bom. E esse grupo que você falou de viciado, que está nesse inferno, é um estado que eles criaram. É um estado... para eles existe, e provavelmente quando eles desencarnar, eles vão se agrupar nesse grupo, vai viver nesse ambiente. Uhum. Eles mesmos. Porque o planeta Terra é um planeta de expiação e prova também, é sofrimento que... Não. Uhum. Isso. Uhum. Uhum. Por exemplo, a gente lê que Deus criou todos nós simples e ignorantes. Se Deus criou foi criado simples e ignorante, por que hoje existe o capeta que eles falam, o demônio? É a própria pessoa que não construiu a sua vida. Deus não criou o bem e o mal. Deus não criou um ser inteligente e o outro perverso. Deus não criou um ser evoluído e o outro... Não é. Deus criou todos iguais. Somos nós que, através das nossas reencarnações, nós não fizemos bom uso dela. Né? Então, Deus não tem nada a ver com isso. Né? Se eu falar por exemplo, a gente, na doutrina espírita não fala em demônio. São os nossos irmãos em sofrimento. Né? Agora, eu vou falar assim de outras religiões. Deus criou o demônio? Não criou. Então, o capeta criou o demônio? E quem criou esse capeta? Então, se a gente for por essa... Então, Deus é injusto? Né? E Deus é E Deus criou ele assim? Não criou. Deus criou ele simples e ignorante e ele mesmo construiu a vida dele assim. Né? Gente, o que a gente queria falar era isso. Aí está a bibliografia. O nosso objetivo era só criar um monte de dúvida na cabecinha de vocês. Aí vocês podem procurar lá o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno e o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Essa foi a base do estudo. Eu sei assim, que é muita coisa, o tempo é muito pequeno, a vontade da gente é muita coisa para falar. Eu fico muito ansiosa, porque eu queria passar tudo que eu estudei, e é difícil, é complicado. Você trouxe o CD? Trouxe. Para encerrar, a gente trouxe uma música. Eu montei o PowerPoint, não sei se vai dar certo, a gente está passando. Onde foi? Sei.
É uma música que tem muito a ver com o estudo. Eu tenho certeza que todo mundo conhece, é do Raul Seixas. E para ninguém desistir, que a gente tem que tentar muitas vezes, não é só uma vez, não, a gente tem que tentar várias vezes.